Meus irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, sentadinho como você está. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11. Nós vamos ler esse texto, vamos lendo e vamos falando, porque daqui a gente consegue extrair algumas lições que considero importantes para a nossa caminhada cristã. Então, se você puder acompanhar na sua Bíblia, versículo 1. Eu quero que você acompanhe a sua Bíblia, nós vamos lendo o texto e vamos conversando um pouquinho. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Significa dizer que Jesus não estava lá. Ele havia partido. O recado chegou. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava os três. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus já nos dá uma lição. Primeiro, ele sabe o que está acontecendo aqui. Segundo, ele não é desesperado. Você vai ver isso quando ele ora. Daqui a pouquinho a gente vai ler o texto. Quando ele ora. Então, quando o recado chega dizendo: Senhor, Marta e Maria mandou dizer para o Senhor que aquele que tu amas está enfermo. Agora, olha a resposta dele para os emissários aqui, aqueles que foram levar o recado. Essa enfermidade não é para a morte. Agora, Oséias, eu fico imaginando a cabeça desses rapazes que foi lá chamar Jesus, que eles dão o recado e voltam, claro. Só que quando chega lá, Lázaro está morto. Poxa, mas Jesus não disse que essa enfermidade não é para a morte e o homem agora está morto? Sem dúvida, aqueles rapazes murmuraram. Quando eles chegam e Jesus diz: olha, aquele que tu amas está morto. Ou, aliás, está doente. Aí Jesus disse: se fosse eu, fica tranquilo, vai dar tudo certo no final. Essa doença não é para a morte. Os rapazes retornam. Quando chega na aldeia de Marta e Maria e Lázaro, Lázaro está morto.
Ouvindo, pois, que estava enfermo, verso 6, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí ele coloca os discípulos à prova, porque tinha saído da Judeia porque estavam sendo perseguidos. Tanto é que, o versículo 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Verso 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está tentando dizer para os seus discípulos? Jesus estava tentando, de uma forma simples, mostrar para os discípulos que, primeiro, a missão é mais importante do que os obstáculos. A missão é mais importante. Segundo, Jesus estava dizendo: eu sou a luz. Então ande comigo. Não irás tropeçar. Confia. Confia. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Qual é o outro ensinamento e qual é a outra mensagem que Jesus quer mostrar para os discípulos e mostra hoje para nós? Que você vê isso na sequência do texto. Que a morte do justo para Cristo não é morte, é sono. Tanto é que vai acontecer o despertar quando a trombeta tocar. Então, para Jesus, quando a gente vela alguém, que para nós a pessoa morreu, para Cristo é apenas um descanso, um sono, vai despertar. É isso que ele estava tentando mostrar para os discípulos, ensinando eles no caminho. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou lá despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. É a questão de nível, é questão de conexão. Jesus estava nesse nível, os discípulos estavam nesse. Jesus falava, eles não conseguiam assimilar o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus está tendo paciência para ensiná-los. Jesus está tendo paciência para fazer com que eles pudessem ver aquilo que ele queria mostrar. Se tem alguém que teve e tem paciência, chama-se Jesus. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente. Então, para vocês entenderem, na linguagem de vocês, tá bom, Lázaro está morto. Só para vocês entenderem, que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquele que está em mim não morre, apenas dorme. Aquele que está em mim não anda nas trevas, anda na luz. É isso que Jesus estava tentando dizer, trabalhando essa forma pedagógica na cabeça dos discípulos, para que eles pudessem compreender quem estava com eles.
E isso precisa trazer em nós segurança. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Precisa trazer em nós segurança. Se confiamos nele, em Cristo, precisamos caminhar tranquilos. Se tem uma coisa que nós não devemos ser, é precipitados. Precisamos ser tranquilos. A gente é precipitado demais. A gente tem uma vontade tão grande de que as coisas aconteçam. A gente tem uma vontade tão grande que a resposta logo venha, aconteça para a gente, que às vezes a gente se precipita. O que Jesus está ensinando? Paciência é uma virtude. Tenha paciência. Se você confia, então tenha paciência. Se você confia e sabe que Deus está no comando, então não passe o carro na frente dos bois. Espera. Calma. Vai devagar. Não existe nada melhor quando a gente está agoniado, irmã Noemi. Não existe nada melhor do que um dia após o outro e uma noite bem no meio, para a gente descansar. É preciso ter paciência. Se confias em Deus, tenha paciência. Espera. Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Amava tanto a Lázaro quanto as suas duas irmãs. Jesus sabia que Lázaro iria morrer, mas Jesus também sabia que aquilo era um projeto. Por isso ele disse para eles: eu vou lá despertá-lo. Versículo 15: e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. O que é que Jesus está dizendo aqui no versículo 15? Jesus está dizendo o seguinte: que bom que eu não estava lá. Foi providencial a minha ausência lá. E logo, folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Essa experiência não teria sido vivida, porque ele teria organizado e ponto. Eu vou dizer algo aqui que às vezes pode assustar você, mas entenda qual é a visão e o porquê que eu estou dizendo. Existem momentos na nossa caminhada que Jesus se afasta. Existem momentos na sua caminhada que Jesus se afasta, com propósito, para que você possa viver experiências, para que você possa experienciar alguma coisa nova. Jesus se afasta, mas o fato dele se afastar não significa que ele deixou de amar. O fato dele se ausentar não significa que ele te abandonou. Você vai entender isso agora. Jesus, ele só se afasta. E a doença penetra Lázaro, ao ponto dele morrer. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Aí sempre tem que ter um no meio para tentar disseminar um problema. O camarada duvidou e quer colocar dúvida no coração dos outros. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo,
aos discípulos, ou seja, ele falou para todos: nós vamos lá para morrer com ele. É doido. Nós estávamos lá, os judeus queriam matar todo mundo, nós vamos voltar para lá. Para quê? O cara está morto, rapaz. É assim que funciona? O cara morreu. Fazer o quê? Esse pastor está doido. Jesus era o pastor. O pastor está doido. Vamos lá para morrer com ele. Mas vocês são obedientes? Então vamos. Vamos morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Agora presta atenção numa coisa aqui. Os camaradas, Jacques, quando eles saíram, Lázaro morreu. Por isso que Jesus disse para os discípulos: Lázaro dorme. Porque quando ele saiu, que Marta e Maria mandou eles avisar Jesus, a hora que ele saiu da casa, Lázaro morreu. Enquanto eles foram lá, que retornaram, que Jesus veio depois de 2 dias, já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém em quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Agora veja bem aqui, versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você só vai entender a expressão de Marta quando você vê a expressão de Maria. Marta, ela ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela saiu do seu lugar e foi encontrar Jesus, só para dizer isso. Em outras palavras, no momento que eu mais precisei, você não estava aqui. No momento que minha família mais precisou, o Senhor não estava aqui. O Senhor saiu, Lázaro morreu. Você vai entender isso daqui a pouquinho quando nós ler Maria falando. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus dá a resposta. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Agora veja a sintonia de Maria, de Marta. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Miserável. Duvidando: eu sei, claro. No último dia vai ressuscitar todo mundo. Olha, a sintonia de Marta era a mesma sintonia dos discípulos. Não conseguia compreender o que Jesus estava dizendo. Jesus disse para os discípulos e mesmo assim estava duvidando. Eu vou voltar lá na Judéia para despertar meu amigo Lázaro. Senhor, mas nós vamos lá para ressuscitar? Nós vamos morrer lá, o povo quer matar nós. Agora vem a precipitada da Marta. E ela joga em rosto: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que há de ressuscitar no último dia, junto com todo mundo, eu sei disso. Disse-lhe Jesus, isso aqui é maravilhoso. Vou traduzir aqui, como se já fosse: Marta, eu sou a ressurreição. Vou dizer de novo. Jesus olha para Marta, em toda a sua precipitação, Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Olha a paciência de Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus ainda pergunta para ela. Gente, presta atenção. Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Conhecia Jesus, sabia quem ele era. E mesmo assim, Marta duvidou. Você conhece Jesus? Quantas vezes você já duvidou daquilo que ele está falando para você? E a sua dúvida afasta você, afasta nós do milagre. Veja bem. Verso 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Marta, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e te chama. Agora presta atenção na diferença. Na diferença. O mestre está aí e te chama. Ela, quem? Maria, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Há momentos na vida que nós temos que ter paciência suficiente para esperar Jesus chamar. Para esperar Jesus nos convidar. A gente precisa viver isso. Esperar Ele nos chamar. Olha aqui. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa, com quem? Com Maria, e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Agora veja bem na sua Bíblia. Tendo, pois, Marta chegado onde estava Jesus e vendo-o, lançou-lhe aos seus pés. Olha a diferença. Veja o texto. Se você não der glória, nós vamos parar o culto agora. Veja só. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual a diferença de uma para outra? Qual a diferença de uma para outra? O ato de prostrar significa o quê? Devoção, adoração. Marta chegou e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É muito parecido com as pessoas que colocam Jesus na parede. Se o Senhor não operar esse milagre, esqueça. Não vou mais ser crente. Se o Senhor não fizer isso, esqueça. Não vou mais orar. Eu vou orar só 5 dias. Se o Senhor não fizer, eu não vou orar mais. Se você já fez isso em algum momento da sua caminhada, você pode bater no peito e dizer: eu já fui Marta. Eu já fui Marta. Agora Maria, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-lhe aos seus pés. Por que ela fez isso? Porque ela tinha feito isso antes. Ela sabia adorar. Ela sabia o caminho. É só você ler o texto. Quando ela chega, dobra, quebra, enxuga os pés com o cabelo. O que fizeram com ela? Mas rapaz, mas como é que uma mulher pode fazer um trem desse?
Ela já tinha sofrido isso, por quê? Porque ela havia adorado, ela sabia o segredo. O segredo para Jesus te defender está na adoração. O segredo para Jesus operar o milagre está na sua atitude em dobrar-se diante dele. O segredo da resposta daquilo que você está pedindo está no seu comportamento de adorador. Eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, Espírito Santo. Jesus, pois, agora veja bem isso aqui, doutor Oséias, veja bem, eu gosto demais de ler pontuando assim. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Gente, presta atenção numa coisa aqui. O que Jesus sentiu quando viu Marta? Nada. Nada. O que Jesus sentiu quando viu Maria? Jesus sentiu compaixão. Quer que Jesus tenha compaixão de você? Saiba como abordar Jesus. E percebam que a atitude de Maria contagiou aqueles que a seguiam. Quando Maria dobra os joelhos para adorar Jesus, eu posso enxergar pelos olhos da fé que aqueles que vieram com ela também dobraram o joelho. Por isso Jesus agora se sentiu dentro dele. Olha o que ele sente. Moveu-se muito em espírito e perturbou, ao ponto de perguntar: onde vocês colocaram ele? Verso 34 disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, venha e vê. Aí o versículo 35, o que diz o versículo 35? Jesus chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou de compaixão? Por causa da adoração que mexeu com o coração dele. Se você entende isso hoje, você vai compreender que, se você com o coração quebrantado, primeiro, Marta não teve paciência de esperar Jesus chegar, foi ao encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue não esperou Jesus chegar, ela foi ao encontro de Jesus, tocou na orla de Jesus e não foi curada, pensou que tinha sido curada. Presta atenção nisso aqui. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Verso 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Olha só. Tipo assim, vou explicar para vocês aqui. Ele amava muito, não amava? Aí vem aqueles que diziam o seguinte: amava. Ele não curou o cego, nos fez o coxo andar, por que ele não impediu a morte? Agora vem chorar no sepulcro dele. Está chorando no sepulcro dele aí, ó. Aí. Mas podia ter evitado isso, não evitou. E Jesus estava para um propósito maior. Verso 38. 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Quantos dias que Lázaro estava morto? Quantos dias? 4 dias que ele estava sepultado.
4 dias que ele estava sepultado. Aí veja o versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Ponto. Aí vem a precipitada de novo. Olha aí. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha a Marta de novo. Tipo assim: Senhor, por favor, tem 4 dias que ele está morto, está em estado de decomposição avançado. Mas Jesus não estava olhando para Marta. Jesus estava olhando para quem? Para Maria. Jesus estava fazendo isso por Maria e ensinando a Marta. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei te dito isto? Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, Marta, até quando você vai ficar com a cabeça fechada? Marta, até quando você não vai entender que eu estou dizendo que eu sou a ressurreição e a vida? Porque Jesus está chamando a atenção aqui de uma forma bem carinhosa, tranquila. Mas se fosse nós, seria assim: pelo amor de Deus, até quando você vai se comportar assim? Você me conhece, e eu te disse que eu sou a ressurreição e a vida, e você ainda quer atrapalhar o milagre? Mas Jesus é diferente. Jesus fala assim: Marta, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aí, conjectura minha, doutor Jacques, aquela turma que foi com Maria, foi lá e tirou a pedra. Conjectura minha. Aquela turma que foi com Maria, foi lá e tirou a pedra. Por quê? Porque eles estavam na mesma sintonia de Jesus. Porque quem adora de verdade, consegue ficar na sintonia do mestre. É como se fosse 2 níveis. Aqueles que se comportam como Marta, que só duvida, que só critica, que só faz aquilo que não deve, está em um nível mais baixo. Mas aqueles que estão no nível de Cristo, adora e sabe e tem confiança para continuar avançando, porque sabe que Ele, o Senhor, vai fazer aquilo que Ele determinou. Então aquela turma que estava com Maria, que chegou, que prostrou, que adorou, foi lá e tirou a pedra. Verso 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Agora presta atenção nesse negócio aqui, irmão. Jacques, quando Jesus orou para que eles pudessem ouvir, ele tinha falado antes. Vou dizer de novo. Quando Jesus ele chega para realizar o milagre aqui, quando Jesus está dialogando 2 dias antes com os discípulos lá, que eu esqueci agora qual o tempo que o percurso deles, qual o tempo que eles gastavam, mas vamos tratar de 2 dias. 2 dias antes, quando ele estava lá, fora da Judéia, Jesus já havia falado com o Pai. Quando ele chega, já chega para resolver o problema, o Pai tinha confirmado. Olha o texto aí. Olha para a sua Bíblia, por favor. Verso 41. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes.
E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu estava com muita vontade de falar isso para vocês na semana passada. E eu ouvi essa semana que alguém pregou essa mensagem. E Deus deu a ele o mesmo entendimento. Se você olhar para o capítulo 11, que nós estamos lendo, você não vai ver em nenhum momento Lázaro falando. Você não vai ver Lázaro reclamando. Você não vai ver Lázaro dizendo para suas irmãs: manda chamar Jesus que eu estou passando mal. Você não vê Lázaro cobrando. Você vê Lázaro calado. Só que existe uma diferença entre Lázaro e Marta. Existe uma diferença entre Lázaro e Maria. Qual é a diferença entre Lázaro, Marta e Maria? A diferença é que Lázaro conhecia a voz de Jesus. Ele não fala, ele fica calado o tempo todo. Só que Lázaro confiava nele. Veja o versículo 25. Quando Jesus está dialogando com Marta, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava exatamente no versículo 25. Por isso ele não falou. Por isso ele não abriu a boca. Por isso ele aguentou calado. Por isso ele estava sossegado. Por quê? Porque Lázaro sabia, se Jesus falasse o nome dele, ele conhecia a voz dele. E não há sepultura, não há morte que consiga segurar alguém que conheça a voz de Cristo. Eu não sei se você está compreendendo isso. Não há nada que consegue segurar aquele que conhece a voz de Jesus. Lázaro sabia disso. Ele falou: vou ficar quietinho no meu canto, deixa as meninas cuidar dessas coisas, eu vou ficar aqui, porque eu sei, se ele chamar pelo meu nome, eu vou ouvir e vou sair da sepultura. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aí veja bem o que ocorre. Versículo 44. E o defunto saiu. Saiu quem? Não, então peraí. Quem saiu? Meu Deus, me ajuda. O milagre acontece aonde? É lá dentro ou é aqui fora? Responde me ouvir. O milagre acontece aonde? Dentro ou fora da sepultura? Fora. Lázaro, vem para fora. O defunto vem. Aí veja agora. Tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: agora acontece o milagre. Desatai-o, desligai-o, tirai as faixas. Presta atenção nisso aqui. Isso é tão forte que quando Jesus fala, como é que era feito na antiguidade? No tempo de Jesus, quando alguém morria, pastor Heber, eles pegavam e colocavam aquela pessoa envolta em lençóis, enrolava, passava primeiro um unguento, banhava ele de óleo, passava o lençol, fazia isso aqui, amarrava os pés, pegava o lençol, passava na cabeça, deixava a pessoa totalmente enrolada e colocava em cima de uma pedra. Não se sepultava alguém lá e colocava a terra por cima, colocava assim. Lázaro estava em cima de uma pedra. Quando Jesus disse: Lázaro,
sai para fora. O defunto levanta e vem flutuando. Chega flutuando para o lado de fora da caverna. Lázaro não sai andando, porque ainda era um defunto. Deixa eu dizer uma coisa para você que vai ficar aqui. Todo milagre que você precisa, e você vai receber da parte de Deus, você vai precisar de alguém para realizar. Você não é independente, você precisa e vai precisar sempre de alguém para desatar, para tirar as amarras de você. É por isso que Jesus sempre está falando sobre essas coisas. Você não é autossuficiente. Você vai precisar das pessoas para lhe ajudar. Lázaro estava morto. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O defunto sai flutuando e para na porta da caverna. Aí Jesus disse: agora vocês vão lá. Desata ele, solta ele, veste ele, dá comida para ele, ajuda ele. O que isso quer dizer? Alguém vai estar do seu lado para lhe ajudar a receber o milagre que Deus tem para a sua vida. O Senhor Deus vai fazer isso com você. Deus vai levantar pessoas para estar do seu lado. Deus vai levantar pessoas para ajudar você no seu casamento. Deus vai levantar pessoas para ajudar você quando você estiver no leito doente. Deus vai ajudar você em todas as áreas da sua vida. Mas entenda, você vai precisar das pessoas. É assim que funciona. Lázaro falou o quê? Nada. Finalizo dizendo aqui o seguinte: quem conhece a voz do comandante não precisa ficar batendo com a língua nos dentes. Quem conhece a voz do seu comandante não precisa ficar conversando. Só precisa conhecer a voz daquele que lhe chamou. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Que o nosso Deus possa nos ajudar, que a gente possa buscar conhecer a voz do nosso Deus. Quando a gente começar a conhecer a voz do nosso Deus, nós vamos começar a ter um pouco mais de confiança. Confiança no Deus que nós servimos. Não se precipite. Você orou hoje, você mandou falar com Jesus hoje, mas Ele não veio, ainda esperou 2 dias. E quando ele chegou, o problema já tinha se instalado, a casa já havia caído, o problema já havia tomado conta de tudo. Entenda, Ele sempre chega na hora certa. Outro detalhe importante que devemos considerar, e isso às vezes é doído de falar: Jesus só vai provar aqueles que Ele ama. O nome do Senhor só será exaltado através daqueles que Ele ama. Então você tem uma responsabilidade. Se você acredita que Jesus te ama, então coloque na sua cabeça que tudo o que acontece na sua vida é para a glória de Deus. Então não reclame, espere Jesus chegar. Não tome decisões precipitadas, espere Ele chegar. Ele vai chegar e vai dizer para você o que tem que ser feito. Se você precisar de ajuda para resolver os problemas, Jesus vai colocar pessoas do seu lado para lhe ajudar a desatar as suas amarras.
Que Deus venha nos ajudar. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença. Nós somos o Teu povo. Nós somos a Tua igreja. O Senhor nos comprou com preço de sangue. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui sentado, ó Deus, assentado nesses bancos, para cultuar o Teu santo nome. O Senhor tem nos ajudado todos os dias. O Senhor tem cuidado da nossa casa. Mas mesmo assim, Senhor, por vezes nós nos comportamos como Marta, nos precipitamos, duvidamos da Tua palavra, duvidamos da Tua promessa, duvidamos, Pai. Senhor, que possamos aprender com Lázaro. Lázaro confiou no Senhor, ao ponto de saber que o Senhor sabia o que estava acontecendo com ele, ao ponto, ó Deus, de ter a convicção de que mesmo que ele fosse para a sepultura, mas quando o Senhor chegasse, o Senhor falasse o nome dele, ele levantaria daquela sepultura e voltaria a viver. Nos ensina a ser como Lázaro, nos ensina a nos comportar como Lázaro, nos ensina a adorar como Maria, nos ensina a nos aproximar de Ti. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos das Tuas instruções, nós precisamos do Senhor. Pai, continua em nossas vidas, nos ajuda, Pai, ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda a Tua igreja, nos ajuda a compreender, ó Deus, a grandeza do Senhor na nossa vida. Quantos milagres nós já perdemos porque duvidamos, quantos milagres que ainda estão por vir, ó Deus, que nós precisamos apenas de adorar a Ti, para que o milagre aconteça na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas coisas. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.